em razão de sua responsabilidade direta e pessoal pela conduta ilícita praticada em benefício de sua candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. Declaro sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022, desde aplicar a cassação do registro de candidatura dos investigados, exclusivamente em virtude de a chapa beneficiária das condutas abusivas não ter sido eleita, sem prejuízo de reconhecer-se os benefícios ilícitos auferidos por ambos os investigados. Desde também declarar a inelegibilidade do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, em razão de não ter sido demonstrada sua responsabilidade para a consecução das práticas ilícitas comprovadas nos autos. Tendo em vista o não cabimento de recurso com efeito suspensivo, determina a comunicação imediata desta decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral para que, independentemente da publicação do acordo, promova a devida anotação no histórico de Jair Messias Bolsonaro no cadastro eleitoral na hipótese de restrição à sua capacidade eleitoral passiva. Comunique-se a decisão também em caráter imediato, mediante envio do voto e, posteriormente, do acordo à Procuradoria-Geral Eleitoral para análise de eventuais providências na esfera penal. B. Ao Tribunal de Contas da União, considerando-se o comprovado emprego de bens e recursos públicos na preparação de evento em que se consumou o desvio de finalidade eleitoreira. E C. Ao ministro Alexandre de Moraes, na condição de relator no Supremo Tribunal Federal, 2 inquéritos, número 4878 e 4879, ambos do DF, e ao ministro Luiz Fux, na condição de relator da petição 10.477, também do DF, para ciência e providências que entenderes cabíveis. Presidente, peço desculpa ao alongado do voto e um resumo, mas esse é o voto que apresento, presidente. Agradeço ao eminente ministro Benedito Gonçalves pelo voto, pelo aprofundado estudo que fez, e consulto o ministro Raul Araújo se Vossa Excelência prefere... Bom, o que vocês acabaram de acompanhar foi a leitura do voto do relator, o ministro Benedito. Ele começou a leitura do voto pouco depois das 19 horas, concluiu agora às 22 horas e praticamente 22 horas e 9 minutos. É o tempo que levou a leitura do voto dele, que foi, como vocês acompanharam, nas palavras do próprio relator, pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, contando a partir das eleições do ano passado, portanto, 8 anos sem exercer o direito político. Nós vamos então direto a Brasília. O nosso repórter Theo Cury traz as últimas informações e um breve resumo do que foi dito. Boa noite, Theo. Boa noite, William. Para você e para quem nos acompanha, a gente viu aí, então, depois de quase 3 horas de voto, o ministro Benedito Gonçalves, que é o relator desse caso aqui no Tribunal Superior Eleitoral, votou para condenar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a 8 anos de inelegibilidade por ter cometido, de acordo com o relator, os crimes de abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação por conta daquela reunião que aconteceu no Palácio da Alvorada em julho do ano passado, quando Bolsonaro convocou os embaixadores para o Palácio Planalto para fazer acusações ao sistema eletrônico de votações, atacar ministros do Supremo e opositores dele na política. Em linhas gerais, voto dele, meus principais destaques. Ele diz que Jair Bolsonaro foi o integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual da reunião com os embaixadores, desde a ideia de a presidência tocar essa reunião, realizar essa reunião, até o conteúdo e a tônica do que foi exposto aos embaixadores e aos representantes das missões diplomáticas. Também disse que as provas confirmam que a estrutura e o serviço do Poder Executivo foram utilizados e mobilizados para viabilizar essa reunião, que os documentos mencionados por Bolsonaro foram usados inteiramente de maneira distorcida e que as acusações que ele fez contra o TSE
foi uma narrativa sem respaldo documental. Também disse que houve uma construção narrativa ao longo dos últimos anos, a partir das lives de 2021, que, de acordo com o relator do caso, tiveram êxito ao cultivar o sentimento de que uma ameaça grave rondava as eleições do ano passado e que essa ameaça partia do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com ele, o conspiracionismo se conservou latente e foi acionado com facilidade no ano passado. Pincelou no voto dele alguns temas, menciona golpes de Estado que ocorreram no século XVIII e também no século XX, e afirmou em mais de uma ocasião que Jair Bolsonaro, enquanto presidente da República, flertou perigosamente com o golpismo. E na parte mais dura do voto, dessas quase 3 horas de voto, o ministro Benedito Gonçalves, relator dessa ação que pedia a inelegibilidade de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, disse que as teorias conspiratórias e as mentiras de Jair Bolsonaro não estão respaldadas na liberdade de expressão e que ele usou as redes sociais para incitar dúvida, insegurança, desconfiança, conspiracionismo e paranoia coletiva e que despejou mentiras atrozes nos embaixadores e que banalizou o golpismo. E, William, só para a gente finalizar, ele cita o precedente de Fernando Francischini, que serve de baliza para julgamentos futuros. Foi um julgamento emblemático. Deputado estadual cassado por conta da divulgação de notícias falsas, e ele diz que o caso de Bolsonaro vai além desse caso, considerado um paradigma na justiça eleitoral, porque Jair Bolsonaro fez o que fez enquanto presidente da República, buscando a reeleição. Esse é um resuminho do que houve nessas quase 3 horas de voto de Benedito Gonçalves. Próximo passo é a retomada do julgamento na quinta-feira. Obrigado, Theo. Qualquer coisa você interrompe a nossa programação. Como que prossegue agora o julgamento? Como o Theo já nos indicou, na quinta-feira teremos a sessão na qual são 7 julgadores. O primeiro julgador foi o relator do caso, o ministro Benedito. Os outros 6 juízes, julgadores, vão falar então na quinta-feira, quando, não havendo um pedido de vista do processo, ou que se espera informalmente que não aconteça, pois esse voto de 300 páginas já era conhecido previamente por parte dos outros julgadores. Não havendo um pedido de vista que prorrogaria toda essa, digamos, tramitação por mais 60 dias, não havendo esse pedido de vistas, teremos na quinta-feira, com alta probabilidade, o resultado desse julgamento. Vamos ver alguns dos pontos importantes abordados com os participantes hoje aqui da nossa roda. Daniel Rittenberg, boa noite a você em Brasília. Raquel, você comigo aqui no estúdio. Yuri Pita, um grande prazer tê-lo aqui à minha esquerda. Daniel, vai em linha com o que já o subprocurador-geral eleitoral tinha pedido. Ele já tinha pedido, como acusador, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que parece ser sustentado com muita ênfase pelo relator, e aí vamos ver o que os outros juízes vão dizer a respeito do que o relator hoje nos comunicou, é a construção de uma narrativa ao longo do tempo. Esse é um conceito jurídico importante, porque não considera apenas o fato alegado por quem acusou inicialmente, que foi um outro partido político, de uma reunião com embaixadores de outros países. Mas, nas palavras do próprio Benedito, é uma construção que vem desde 2021 de descrédito do sistema eleitoral brasileiro. Daniel. Exatamente, William. O que chama a atenção, a gente já sabia mais ou menos qual seria o caminho ali que Benedito Gonçalves iria percorrer. Interessante de ver agora é como ele foi construindo esse caminho. E ele cita ali o que ele batiza como tese do encapsulamento, para rejeitar a sugestão, a insinuação da defesa de que o evento de 18 de julho de 2022 possa ser analisado de forma pontual e isolada. Isso ele chama de tese do encapsulamento e ele rejeita essa tese. Então, o que ele diz é basicamente o seguinte, não dá para dissociar os fatos de 18 de julho, reunião com os embaixadores no Palácio da Alvorada, do contexto. E esse contexto, que a gente poderia chamar em bom português de conjunto da obra, é que precisa ser analisado segundo o magistrado. Então, ele diz, o que está nesse pacote? A gente não pode analisar ali a nota fiscal de 12.214,12 centavos
que se apresenta ali como gastos do dia 18 de julho relativos à logística e ao planejamento daquele evento. O que a gente tem que analisar como um todo são as lives de 2021 que criam ali, vão cultivando um sentimento de que há uma ameaça à integridade eleitoral e que essa ameaça partia justamente do TSE. Então, a tese é nitidamente a da construção de um caso e de rejeitar que se veja de uma forma isolada o evento da reunião com os embaixadores. Mas ele vai um passo adiante, Raquel, o relator da matéria. Talvez até mais cáustico, mais contundente, mais duro do que a gente leu, por exemplo, na peça de acusação do Paulo Gonet, o subprocurador-geral, quando ele diz Bolsonaro flertou com o golpismo. William, o que para mim fica muito claro no voto do ministro Benedito, e eu acho que a gente vai ouvir mais sobre isso no voto de outros ministros, pelas conversas que eu tive, é a percepção do Poder Judiciário, eu acho que não só desses ministros, do quanto Jair Bolsonaro afrontou o Poder Judiciário. Tem um momento em que o ministro Benedito pontua: o desvio de finalidade não se limitou ao uso do bem público. O que sobressaiu foi o uso do poder simbólico do presidente da República para degradar o ambiente eleitoral. E o que um ministro com quem eu conversei, ele me dizia era isso, era o uso do agente público, no caso Bolsonaro, para desafiar, para ir para cima de um outro poder, no caso o Poder Judiciário e a legitimidade das eleições. O ministro Benedito, ele pontua algumas vezes no seu voto o quanto irrita ele, e acho que há outros membros também do TSE, esta defesa que Bolsonaro usa isso como uma defesa, que ele chamou os embaixadores porque Edson Fachin, na época, presidente do TSE, havia feito algo parecido, havia chamado a comunidade internacional para expor ali como funcionava o sistema brasileiro de urnas eletrônicas, e ele, Bolsonaro, se sentiu afrontado e chamou os embaixadores para colocar o que ele chama das suas dúvidas. E o ministro Benedito diz, não tem cabimento isso. Então, eu acho que indo um pouco a fundo nessa análise, William, a gente vai ter mais oportunidade para isso na quinta-feira, mas quando o julgamento se concluir, durante todo o processo eleitoral e até antes dele, Jair Bolsonaro afrontou o Poder Judiciário. E agora ele está recebendo a resposta em troca. Em boa medida, Bolsonaro encarou o Poder Judiciário como o principal obstáculo ao exercício do poder dele. E foi um confronto áspero em várias medidas. Agora, há uma outra, digamos, afirmação do relator, que a gente ouviu agora há pouco no resumo que nos trouxe o nosso repórter Theo Cury, dizendo é responsabilidade completa do ex-presidente Jair Bolsonaro aquela relativa à concepção disso daí, é integral. Ele diz, ele coloca Bolsonaro no centro de tudo. E com isso, justifica, embasa o fato de o candidato a vice, Walter Braga Neto, não ter sido considerado inelegível. Foi responsabilidade do cabeça de chapa, inclusive por isso que ele mantém o registro da chapa. Não há uma cassação da chapa, há uma responsabilização direta do ato de Bolsonaro como ocupante da presidência da República. E por isso, toda essa construção de remeter às lives de 2021 é tão importante. Resolve não só, sustenta não só o fato de ter sido um ato muito personalizado em Bolsonaro, mas sustenta também, ajuda a rebater um dos principais argumentos que a defesa de Bolsonaro estava trazendo, que é a história de que não se poderia incluir provas posteriores, como, por exemplo, a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Isso se torna menor diante de todo esse contexto, todo esse factual que vem desde 2021, todos os elementos, várias vezes, até de forma um tanto quanto prolixa, o ministro Benedito Gonçalves fala desse uso distorcido das informações que chegavam para sustentar essa argumentação, que ele teve um momento que ele fala de se criar
cultivar um sentimento de que uma grave ameaça rondaria as eleições de 2022 e de que isso partiria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Aí encaixa um pouco com o que a Raquel falou desse enfrentamento com o judiciário, com os integrantes do TSE. Mas tem um momento que ele também fala de desrespeitar o que o Congresso decidiu. Importante a gente lembrar que o Congresso rejeitou a emenda do voto impresso. E esse ponto, né, que a defesa do Bolsonaro levanta muito isso, a comparação com a chapa Dilma Temer, que Dilma teria sido absolvida por excesso de provas, e aí o Benedito Gonçalves reforça o que ele mesmo já havia dito no relatório, que é a inclusão do decreto do golpe que foi achado na casa, da minuta do golpe que foi achado na casa do Anderson Torres. Mas fato é, William, vendo o encadeamento que ele faz, e já conversei sobre isso com muitos advogados eleitorais, talvez tenha sido até um erro do TSE admitir esse documento, porque ele realmente é um documento que vem a posteriori e não se precisava dele para demonstrar tudo que foi demonstrado ali no voto do ministro Benedito. Se bem que o que ele pretende demonstrar no voto é a continuidade de uma narrativa de longo prazo. Daniel, para a gente encerrar essa parte da nossa roda de análise hoje e prosseguir no WW normal, digamos, entre aspas, o que parece ser dado como certo em Brasília, quando a gente considera os bastidores do Tribunal Superior Eleitoral, é o que eles chamam de uma grande harmonia entre os julgadores, o que sugere que não haverá pedido de vistas. Existe uma expectativa entre diversas lideranças políticas, do governo, da oposição, de que seja um julgamento unânime, 7-0. Existe também uma expectativa do ex-presidente Bolsonaro e dos seus aliados mais próximos de que Cássio Nunes Marques peça vista. É importante a gente dizer por que isso não muda muito o cenário e por que Cássio Nunes teria que devolver o processo em até 60 dias, por causa de uma resolução proposta e aprovada neste ano pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que segue um pouco aquilo que aconteceu no STF. No STF, no final do ano passado, Rosa Weber deliberou uma nova medida que é o seguinte: quer pedir visto, ok, mas não pode ser ad eterno. Tem que devolver em até 60 dias. E isso se repetiu no TSE com a precedência do STF. Por isso que não adiantaria tanto um pedido de visto de Cássio Nunes.